aquele neném ali? Quem é? É você, meu filho. É você, Chico. Pessoal, hoje finalmente vou falar pra vocês um pouquinho de como foi a introdução alimentar do Lucas. Vou começar a história toda do início. O Lucas está com 8 meses. Eu comecei a introdução alimentar dele, gente, com mais ou menos 4 meses e meio, perto de 5 meses. Eu comecei com suquinho de laranja lima e com frutinhas amassadas ou maçã raspadinha, pera raspadinha. E isso, gente, eu comecei com recomendação do pediatra, tá? O meu pediatra, ele tem um modo de enxergar as coisas diferente. Ele acha que a partir dos 4 meses a criança já deve sim começar a conhecer alguns alimentos. E na época eu estava de licença maternidade e me preocupava o fato de eu ter que voltar a trabalhar quando o Lucas fizesse 6 meses. E eu voltando a trabalhar, o Lucas só mamava no peito, ele tinha que ter também contato com outros alimentos, porque, gente, como que eu ia fazer? A minha produção de leite sempre foi suficiente para o Lucas, mas o Lucas sempre mamou demais, então eu nunca tive aquele tempo de conseguir tirar o leite para poder guardar, para dar para o Lucas no dia seguinte ou quando eu não estivesse com ele. Então, devido à minha necessidade de voltar a trabalhar quando o Lucas fizesse 6 meses e também o método do meu pediatra, o Lucas começou a introdução alimentar antes dos 6 meses e eu fiz tudo muito devagar, eu fiz tudo com muita calma, eu não me apressei em nada. Por exemplo, se começou com suquinho, então na primeira semana eu dei só suquinho, na outra semana aí já começou suquinho e a frutinha amassada, entendeu? Eu não tive aquela pressa de, nossa, hoje ele tomou suco, amanhã eu já vou dar frutinha e na semana seguinte eu já vou estar dando papinha salgada. O Lucas ficou durante um bom tempo só na papinha de fruta, só com as frutinhas, gente, e com o leite do peito, e foi suficiente para ele, ele foi se sustentando durante um bom tempo. Claro que o leite sustentava ele por mais tempo, tá? A fruta não fazia parte assim do lanche da manhã, do lanche da tarde, mas o leite era o que sustentava ele a maior parte do tempo. E aí, conforme eu fui me sentindo mais segura para introduzir outros alimentos na dieta, meu filho. E aí, conforme eu fui me sentindo mais segura para introduzir outros alimentos, tá vendo? Mostra o que você tá fazendo, filho. Quem é aquele neném ali? Quem é? É você, meu filho. É você, Chico, olha. Mamãe. Então, nesse início foi muito importante pra mim e pro Lucas também que eu fizesse tudo sem pressa, porque eu via o que realmente ele gostava, eu via a reação dele com os alimentos. Então eu tive muita calma na hora da introdução alimentar dele e hoje em dia ele come praticamente de tudo. No início da introdução alimentar ele comia muita pera, maçã, mamão, e ele adorava, gente. Mamão era a fruta que ele mais gostava. E aí, do nada, ele começou a rejeitar todas essas frutas que eu já tinha dado pra ele. E eu fiquei pensando que ele não, sei lá, gente, não gostava mais de fruta. E nessa semana eu tinha uma consulta no pediatra. E aí o pediatra, ele meio que me deu uma luz assim. Ele falou, será que ele não enjoou das frutas que você estava dando? E realmente era verdade, porque eu não estava variando tanto as frutas que eu estava dando pro Lucas. Então acabou que ele enjoou das frutas. E é normal, né, gente? A gente enjoa, por que um bebê não vai enjoar? Então eu comecei a mudar, comecei a dar frutas que ele não tinha experimentado ainda. Caqui foi uma fruta que me surpreendeu muito, porque eu não gosto de caqui, gente. E aí é que tá outra coisa. Não é porque você não gosta de uma fruta, de um alimento, que você não vai oferecer para o seu filho. É muito importante que você, mesmo não gostando, você compre esse alimento para oferecer para o seu filho, para mais tarde ele não ficar com muitas restrições alimentares. Então o caqui era um alimento que eu realmente não gostava, gente. Eu peguei meio que eu gostava há muito tempo atrás, mas aí do nada eu peguei um nojinho e não gostava de caqui. Só de ver o caqui já me dava assim um enjoo. E aí eu dei pro Lucas, gente, a primeira vez que ele provou o caqui, ele comeu metade de um caqui todo, ou seja, ele adorou. Talvez se eu não tivesse comprado, se eu não tivesse tentado, ele nunca ia experimentar, ele nunca ia saber e eu não ia saber que ele gosta, né? Então é muito importante que a gente ofereça alimentos também
gente não gosta. A papinha salgada o Lucas também aceitou super bem e eu comecei a dar papinha salgada pro Lucas quando ele tinha mais ou menos 5 meses e 1 semana, 5 meses e 2 semanas, por aí. Foi quando eu vi que ele estava preparado para receber outros alimentos e quando eu me senti segura também para dar outros alimentos para ele, porque quando a gente começa a introdução alimentar do bebê, eu acho que muitas vezes as mães se sentem mais inseguras, né, que o bebê. A gente tem medo dele engasgar, a gente tem medo dele ter uma reação alérgica, enfim, a gente tem uma porção de medos que na verdade a gente vai vendo com o tempo que é uma besteira, sabe? Eu comecei dando a papinha salgada pro Lucas no almoço. Eu falo papinha salgada, gente, mas não é salgada. Eu não colocava sal na papinha do Lucas. Eu sempre fazia a papinha dele da seguinte forma. Eu colocava 3 legumes e colocava uma folhagem. Essa folhagem tem que ser o pediatra me orientou a colocar a folhagem verde escura, que é a que tem mais ferro. Então eu colocava a couve mineira ou colocava o agrião, espinafre, acelga. Então eu escolho 3 legumes, eu corto tudo, descasco, coloco na panela com água e eu fervo esses alimentos. Eu cozinho e a folha verde junto, tá? Muita gente faz os alimentos no vapor, mas pra mim foi mais fácil fazer na panelinha de água fervente, cozinhar mesmo. Então eu faço dessa forma, sempre fiz, até hoje tá dando certo, gente, e eu vou continuar fazendo. Hoje em dia eu já dou alimentos pro Lucas segurar e colocar na boca. E quem me acompanha no Snap, no Instagram, eu já coloquei videozinho dele comendo melancia, vídeo dele comendo brócolis. Então eu também acho importante a gente oferecer os alimentos na mão do bebê, para ele aprender a comer sozinho também. Hoje em dia o Lucas já come muitos outros alimentos, além de legumes e frutas, o Lucas também come arrozinho, macarrão, caldinho de feijão, carne, frango, peixinho. O pediatra ele já liberou todos esses alimentos pro Lucas e eu dou e ele aceitou super bem, gente. O primeiro dia que ele comeu feijão, gente, ele adorou feijão. E aí o que eu fazia? Esse amassadinho de legumes que eu cozinhava, eu cozinho, né, e amasso todos com garfo. Gente, até hoje eu não coloco no processador nem nada disso. Eu amasso tudo com garfo, que é pra ter pedacinhos, para ele sentir os pedacinhos na boca. E aí eu misturo, né, com arrozinho amassado ou com macarrãozinho e caldinho de feijão. E ele adora, gente. Então ele continua comendo todos os legumes e eu só adicionei, né, a carninha, essas coisas assim. Muita gente já me perguntou sobre o método BLW, que é quando o bebê come com as próprias mãos. Você oferece o alimento e o bebê pega com a mãozinha e leva à boca. Bom, gente, eu não faço só esse método com o Lucas, eu não aderi somente a esse método, porque eu faço a comidinha do Lucas, eu dou na boquinha dele, mas eu também faço questão que ele pegue os alimentos e coma sozinho, né? Porque eu acho importante para a independência do bebê também. Tem alguns alimentos que são mais fáceis para você fazer esse método, que é a couve-flor, o brócolis, você pode cortar cenoura em palitinhos, você pode dar frutinha também, a maçã você corta ela em tirinhas, a pera, gente, enfim, tem muitos alimentos que dá pra fazer isso. Eu faço isso com o Lucas, como eu já falei pra vocês, e ele adora, gente, ele faz uma bagunça, depois fica tudo pra mamãe limpar. Vocês estão vendo, né, ele tá assim, gente, ele não para nem um minuto, tem que ficar em cima o tempo todo. É muita energia pra um bebê só. Olha lá você, ó. Ó você. É muito safado. Mamãe, filho. Eu falei lá no Facebook e no Instagram que eu ia gravar esse vídeo sobre introdução alimentar e perguntei se vocês queriam saber alguma coisa sobre a introdução alimentar do Lucas. Eu vou começar com as perguntas que eu recebi no Facebook. A primeira foi da Luana Rubim, perguntando se eu já introduzi ovo e iogurte. Bom, Luana, iogurte ainda não, em razão do leite. O pediatra me orientou a oferecer leite de vaca só após 1 ano. E o ovo eu posso dar para o Lucas apenas a gema do ovo. A clara, o pediatra disse que é melhor não agora, porque a clara pode causar alguma alergia. E ele aceitou a gema do ovo super bem, ele come super bem a geminha do ovo, assim.
assim, com purezinho de batata, com caldinho de feijão, ele adora. A Débora Albuquerque perguntou se ele já janta. Sim, Débora, o Lucas já janta. E o que eu fiz? Quando ele começou a comer arrozinho, carninha, macarrãozinho, eu comecei a oferecer no jantar só os legumes para ele, até porque é mais leve, né, para ele dormir melhor, para ele não ficar tão agitado perto da hora de dormir. Então à noite o que eu dou para ele são os legumes, a papinha de legumes, e às vezes dou uma frutinha, depende da fome que ele tá, né? Se eu ver que ele tá com muita fome, aí eu dou o jantarzinho de legumes e dou também a frutinha. A próxima é da Micaela Gomes, ela perguntou até quando que eu pretendo amamentar o Lucas. Bom, Micaela, eu ainda não estipulei uma data limite assim, né, um tempo limite para parar de amamentar o Lucas. Eu vou oferecer para ele o peito até quando ele quiser. Eu não tenho assim uma coisa na cabeça, não, só vou amamentar até 6 meses, até 1 ano. Enfim, eu acho que não tem problema nenhum você amamentar um bebê com mais de 1 ano, então eu vou continuar amamentando o Lucas até quando ele quiser. E o que eu recebi também de orientação do pediatra foi que, já que ele continua mamando no peito bem, eu não tenho por que dar o complemento para ele. Se eu tô com ele sempre, se ele tá ainda mamando direitinho, por que eu vou dar o complemento se eu tenho o leite, né? E claro, gente, se um dia precisar dele tomar complemento, eu vou dar sem problema nenhum. O mais importante é que ele não sinta falta de nada e se precisar eu dou sem problemas. E no Facebook foram essas perguntas, meninas. Beijos pra vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntas. E agora vamos para o Instagram. No Instagram eu recebi 2 perguntas. Uma é da Jarleide, que ela tá falando que a filha dela não aceita papinha salgada de jeito nenhum. E a filha dela já começou a introdução alimentar antes de 6 meses e ela não sabe o que fazer. Bom, Jarleide, o que aconteceu comigo foi em relação a frutas. O Lucas começou a rejeitar todas as frutinhas que eu dava pra ele. O que eu fiz foi trocar as frutas. Eu comecei a dar coisinhas diferentes pra ele experimentar. Tenta de repente dar legumes diferentes para sua filha, tenta fazer a papinha em casa. Se você já faz, tenta dar uma papinha pronta, porque o importante é que eles comam. E outra pergunta também no Instagram foi da Mila Souza, e ela queria saber como que eu preparo e quais os alimentos que eu dou pro Lucas na papinha. As frutas que eu dou também. E se eu já introduzi BLW. Bom, eu já falei aí no vídeo como que eu faço a papinha do Lucas. Eu sempre escolho 3 legumes e uma folha pra dar pra ele. E ele aceitou super bem. As frutas, gente, eu dou praticamente todas as frutas, Mila. Todas as frutas que eu vejo assim, que eu vejo que ele fica olhando muito, e eu tento dar sempre pra ele, até mesmo as frutas que eu não gosto. E ele aceita tudo super bem, ele não tem problema nenhum com relação a frutas. Ele até enjoou de algumas, eu dei um tempinho, daqui a pouquinho eu ofereço de novo. E é isso, se eu já introduzi BLW, como eu já falei, eu sempre dou uns alimentos para o Lucas comer sozinho, para ele descobrir os alimentos, mas eu não faço só a introdução alimentar BLW, o Lucas não se alimenta somente sozinho. E é isso, Mila, Jarleide, beijo pra vocês, obrigada pelas perguntas. Bom, meninas, o vídeo foi esse, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência com a introdução alimentar. Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente deixa aqui embaixo. E é claro que esse não vai ser o único vídeo sobre introdução alimentar. Se você ainda não me segue no